Essa experiência que estou prestes a compartilhar com vocês aconteceu comigo e minha esposa quando estávamos na casa dos 20 anos. Foi uma experiência vívida, confusa e aterrorizante que realmente não queríamos compartilhar com amigos e familiares por medo de sermos ridicularizados e mal compreendidos. Ao longo dos anos, minha esposa e eu sempre nos perguntamos se alguém lá fora já viu o que vimos. De qualquer forma, vou contar o que aconteceu. Foi em agosto de 1990. Naquele verão, minha esposa e eu estávamos trabalhando em empregos de meio período. Levávamos um estilo de vida despreocupado em comparação com o atual. Estávamos focados em economizar dinheiro para viajar. Viajamos para Canai no dia em questão e estávamos apreciando as paisagens famosas, algo que sempre aguardávamos ansiosamente. Reservamos uma pousada agradável para a noite e, quando o sol se pôs, chegamos e fizemos o check-in. Ficamos muito satisfeitos por estar ali. Havia um bosque bonito de árvores do lado de fora, e nosso quarto ficava no lado leste do prédio. Fiquei feliz por ter um quarto que aparentemente seria sombreado pelas árvores pela manhã. Afinal, estávamos no auge do verão. Conversamos por um tempo, tomamos banho, vestimos os kimonos yukata e jantamos. Depois, ligamos a TV. Foi uma noite muito relaxante após um longo dia de caminhada. À medida que a noite avançava, na primeira noite da nossa viagem, decidimos reafirmar nosso amor um pelo outro sem hesitação. Pouco antes disso, desliguei a TV e o quarto ficou escuro, mas não muito. Abri a janela e puxei a tela contra insetos. Era uma noite quente. Tudo estava indo tão bem, era o começo perfeito para nossa viagem. Depois, ficamos deitados na cama conversando. Conversamos por um tempo sobre o que queríamos fazer no dia seguinte, etc., mas então minha esposa ficou em silêncio. Eu estava olhando para o teto, esperando sua resposta, mas decidi olhar para ela. Imaginei que ela tivesse adormecido. Virei e vi que ela estava olhando para algo e então ela sussurrou, fora da janela. A janela estava logo atrás de mim, e os olhos da minha esposa estavam fixos nela. Olhei para a tela da TV que estava do outro lado do quarto, do lado dela. A lua estava cheia naquela noite e havia algo lá fora. Eu o vi refletido na TV, prendi a respiração e minha esposa aparentemente tentou desaparecer sob as cobertas, mesmo com o calor senti o suor escorrendo pela minha testa. Não era suor do calor, era suor do medo. Acho que algo estava bem do lado de fora da tela da janela. Senti-me paralisado, como um sapo olhando para uma cobra. Senti que não conseguia me mover. Então, vi o medo no rosto da minha esposa. Ela tinha um foco felino na janela e, naquele momento, senti que algo precisava mudar. Não aguentava mais ficar ali parado sem fazer nada. Virei de lado e olhei em direção à janela e vi algo enorme lá fora. A princípio, parecia para mim como uma estrutura rochosa gigante coberta de musgo verde espesso, mas isso não estava certo. Não podia ser possível. Meus olhos se ajustaram quando me concentrei e um rosto emergiu de dentro da rocha esverdeada. Um rosto com olhos duros e penetrantes, olhos sem emoção. Eles me lembravam os de um tubarão. Seu rosto era como o de um ogro e aquela superfície rochosa e esverdeada parecia ter acabado de emergir de uma montanha. Parecia uma montanha viva. Seus olhos e a estrutura da boca pareciam demoníacos, como um Oni. Ei, aqui é o Jay. Oni são espíritos malignos da mitologia e folclore japonês. Se você olhar para a tela agora, pode ver algumas representações. Oni são tipicamente grandes em tamanho, possuem força sobre-humana e são horríveis em aparência. Eles também são associados a doenças, calamidades e infortúnios. Oni aparecem em inúmeras histórias e mitos japoneses, onde tendem a ser retratados como vilões com um conhecido apetite por assassinato e canibalismo. De volta à história. Parecia que havia uma enorme criatura verde e demoníaca do lado de fora da janela. Comecei a rezar internamente,
pedindo ajuda aos meus ancestrais para me protegerem contra o que eu percebia como uma ameaça iminente. Estávamos em uma situação de impasse, com muito medo de nos mover. Minha esposa e eu estávamos pessoalmente assustados, pensando que se eu mexesse até o meu dedinho, a enorme criatura notaria e invadiria nosso quarto de hotel. Podíamos ouvir sua respiração pesada e laboriosa enquanto respirava. Nos observou por horas, ou pelo menos assim parecia. O impasse parecia interminável. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ficamos olhando para aquela coisa por quase 1 hora, se não mais. Então, deu alguns passos retumbantes para trás. Achei que fosse embora, mas não foi. Apenas ficou à distância e observou por mais algum tempo, e então finalmente desapareceu na floresta. Pude ouvir galhos quebrando e árvores balançando enquanto se afastava. Minha garganta estava incrivelmente seca, mas eu estava com medo de me mover. Não conseguia nem me levantar para fechar a janela. Não consegui dormir. Assim que a primeira luz da manhã apareceu, levantei e bebi mais água do que nunca em minha vida. Então, olhei pela janela e vi uma floresta sem fim que levava às montanhas imponentes. E estremeci. Comecei a arrumar nossas coisas ali mesmo. Não queria mais nada além de voltar para casa. Nos dias, semanas e meses seguintes, minha esposa e eu sofremos com alguns efeitos duradouros após ver aquela criatura. Eu, pessoalmente, sofri com insônia e, quando conseguia dormir, os pesadelos eram infernais. Acordava com febre, sentindo-me acamado às vezes. Estamos muito melhores agora, mas ambos realmente não queremos falar sobre aquele encontro. Sabe, as pessoas sempre dizem que querem ter uma experiência assustadora ou ver algo assustador. Então, acho que se você é uma dessas pessoas, construa um bom relacionamento com Deus e comece a rezar para os espíritos e seus ancestrais, porque você vai precisar de algo. Acho que, se não fosse pelo poder de rezar para alguém ou algo me proteger, minha esposa e eu teríamos aparecido em um relatório de pessoas desaparecidas. Ainda consigo ver aqueles olhos escuros, parecidos com os de um tubarão, quando fecho os olhos. Por favor, tenham cuidado lá fora. Quando eu era criança, por volta dos 11 ou 12 anos, eu adorava construir bases. Acho que a maioria dos meninos da minha idade gostava. Eu costumava construí-las ou encontrá-las em qualquer lugar que pudesse. Consegui encontrar um local isolado nas montanhas atrás da minha escola. Eu arrastava tábuas, tapetes e todo tipo de outras coisas até lá para melhorar minha base. Fiz uma casa na árvore em uma árvore bem resistente. Não era uma casa na árvore chique como a do livro que me inspirou, As Aventuras de Tom Sawyer, mas era uma simples, feita de tábuas encaixadas entre os galhos da árvore. Subi nessa árvore muitas vezes e caminhei por todas as tábuas, e fiquei realmente surpreso com a sua resistência. No entanto, quando chovia, o teto improvisado vazava. A água passava pelas lacunas no compensado, o que era um pouco problemático, mas, além disso, era uma base realmente ótima. Sempre esperei que alguns dos meninos mais velhos da cidade a destruíssem quando a encontrassem, mas acho que minha base estava tão bem escondida que ninguém a encontrou. Ficava no meio da montanha, em um bosque de árvores longe das trilhas e caminhos. Se você não soubesse onde procurar, acho que nunca encontraria. Então, aposto que você pode imaginar o quão difícil foi para mim arrastar todas aquelas coisas até lá. Mas eu estava comprometido. Uma tarde, fiz algo estúpido, adormeci na minha casa na árvore. Acho que devo ter ficado exausto de carregar todas aquelas coisas. Quando finalmente acordei, estava quase escuro. Meu primeiro pensamento foi, não, meus pais vão me matar. Levantei rapidamente, preparado para sair correndo, mas antes de me levantar, ouvi um ruído. Era um som estranho, desagradável, como se dois objetos estivessem sendo esfregados com força um contra o outro.
Fiquei curioso para saber o que estava fazendo aquele som, então me arrastei até a beirada da casa na árvore e olhei para baixo. Soltei um grito involuntário. Fiquei apavorado com o que vi. Vi um rosto enorme, branco e inchado, que não parecia humano, olhando para mim. Estava subindo pelo tronco da árvore em direção à casa na árvore. Aquele som horrível que eu ouvi, que parecia coisas sendo esfregadas, era o som que seus membros faziam enquanto subia na árvore. Essa criatura subia em minha direção com o que parecia um sorriso no rosto. Tinha braços longos e esguios, como pernas de aranha, e um rosto enorme, mas com olhos minúsculos. Parecia que essa coisa vivia na escuridão. Entrei em pânico e simplesmente pulei. Sabia, antes de pular, que iria bater no chão com força, de uma altura considerável, e fui provado correto. Machuquei meu tornozelo ao aterrissar. Acho que essa foi a primeira vez na minha vida que realmente torci o tornozelo. Corri para casa o melhor que pude pela floresta, sofrendo muitos cortes, arranhões e contusões, mas isso não foi nada comparado à bronca que recebi quando cheguei em casa. Meus pais estavam naturalmente muito preocupados. Nunca voltei à minha casa na árvore depois disso. Fiquei com muito medo de ver aquela coisa novamente. Sempre achei que algumas das histórias que ouvi sobre as montanhas e florestas no Japão eram meio exageradas. Algo sobre haver coisas lá fora que só foram avistadas algumas vezes parecia um pouco irreal para mim. No entanto, quando penso no que vi, definitivamente acho que há alguma verdade em algumas dessas histórias. Aquela criatura que vi não se parecia com nada que já vi na natureza. Penso em seus longos membros e no rosto pálido e sorridente subindo a árvore atrás de mim com mais frequência do que gostaria de admitir. Foi realmente perturbador. Isso aconteceu quando eu estava no terceiro ano do ensino fundamental, eu tinha cerca de 8 ou 9 anos de idade. Naquela época, eu estava sendo criado na casa dos meus avós. Longa história, mas eles estavam cuidando de mim. Um dia, meus avós me levaram em uma viagem às montanhas para visitar um santuário. Tivemos que pegar um ônibus por 20 minutos e depois pegar um trem por 30 minutos, e finalmente chegamos ao local. E então foi mais uma caminhada de 20 minutos. Eu só sei as distâncias agora que sou mais velho. Naquele dia, acabei brigando com meu avô. Não consigo lembrar pelo que discutimos, mas sei que fiquei realmente zangado na época. Tenho certeza de que foi por algo insignificante ou trivial, mas fiquei tão irritado que decidi que voltaria para casa sozinho, porque não queria estar perto dele. Enquanto saía furioso, pensei comigo mesmo que eles viriam correndo a qualquer momento, preocupados, e que isso ensinaria uma lição. Você sabe, o tipo de pensamento imaturo que se tem quando criança. Bem, acabei provando que estava errado naquele dia. Não tenho certeza se foi porque tomei alguns caminhos errados na trilha da montanha, mas ninguém veio atrás de mim. Só para garantir que não estava no caminho errado, decidi continuar descendo. Afinal, subimos, certo? Então, se eu descesse, acabaria no fundo da trilha. Fazia sentido para mim. No entanto, quando cheguei ao que percebi ser o fundo da montanha, fiquei sem saber para onde ir em seguida, se para a esquerda ou para a direita. Acho que foi nessa hora que comecei a chorar. Senti como se tivesse feito tudo tão incrivelmente errado e que ficaria perdido na floresta. Olhei ao redor em busca de qualquer coisa que indicasse o caminho de volta à civilização, uma trilha, o topo de um prédio à distância, qualquer coisa. Não vi muito mais do que uma linha densa de árvores e arbustos em todas as direções. Então, pensei que se eu tentasse ouvir os sons da natureza, talvez pudesse ouvir um carro passando ou algo assim, um riacho, e então poderia seguir na direção de onde viesse o som. Esforcei meus ouvidos e fiquei o mais quieto possível, mas não consegui ouvir nada. E então ouvi um farfalhar e, para ser honesto, fiquei com medo. Algo estava se aproximando.
E então vi algo emergir dos arbustos e temi o pior. Esperava um urso ou algo mortal. Mas não era um urso, nem mesmo algo mortal. Era uma pequena criatura branca. A princípio, não consegui distinguir se era um cachorro ou um gato, mas algo apareceu à minha frente. Olhei para ele e ele olhou para mim. Houve um momento em que nenhum de nós parecia temer o outro. Nunca tinha visto nada como aquela criatura antes. Era meio que um gato e um cachorro ao mesmo tempo. Ele lentamente se moveu para a esquerda e senti a necessidade de segui-lo. Não importava se eu andasse ou corresse, a distância entre a criatura e eu nunca diminuía. Era como se, não importa o que eu fizesse, não conseguisse alcançá-la. Ela mantinha uma distância perfeita. Certificava-se de não ir muito à frente nem ficar tão para trás a ponto de eu me aproximar demais dela. Certificava-se de que eu nunca perdesse de vista, e acho que fazia isso de propósito. Era inteligente. Eu a segui, sem pensar muito em nada. Afinal, eu era apenas um estudante do ensino fundamental, apenas segui o fluxo e esperei pelo melhor. Logo, cheguei a uma área movimentada que não ficava muito longe de um hospital. Reconheci a área em que estava. Achei que era o mesmo lugar de onde pegamos o ônibus antes. Lembro-me do meu momento de aleluia. Gritei em voz alta: eu conheço este lugar. Depois do momento de maior alívio que já senti na minha vida, percebi que tinha perdido de vista aquela criatura branca. Corri para uma loja de departamentos próxima e encontrei um grupo de crianças que pareciam ter a minha idade. Achei elas muito mais acessíveis do que os adultos na loja ou quem quer que estivesse no hospital, e contei-lhes tudo o que aconteceu. Elas me deram o valor da passagem de ônibus e me apontaram a estação de ônibus, e consegui voltar para a área dos meus avós naquela noite. De alguma forma, quando cheguei em casa, descobri que um grupo de busca havia sido formado para me procurar, e me senti muito mal por isso. Cheguei em casa em segurança, mas e quanto àquela criatura que me guiou? O que diabos era aquilo? Parecia uma mistura entre um gato persa e um cachorro spitz, mas era maior que ambos. Não sei, talvez minha memória esteja um pouco confusa e pouco confiável. Talvez, quaisquer que sejam os deuses que residem nessas montanhas, tiveram pena de mim e enviaram algo para me guiar de volta para casa. Eles queriam que uma criança tola como eu voltasse e aprendesse uma lição, talvez. Já voltei àquela mesma montanha como adulto e ofereci meus agradecimentos e gratidão por ter saído de lá com vida. Meus avós já faleceram e não tenho mais motivos para visitar aquela área, mas ainda penso nisso de vez em quando e naquela estranha criatura que pode ter salvado minha vida. Eu ouvi essa história de um cara da minha empresa que vem do interior, e eu quero dizer, bem no fundo das montanhas. A família dele cultiva e vende cogumelos shiitake. Quando ele era mais jovem, costumava trabalhar lá, e uma de suas principais tarefas era patrulhar as montanhas onde os cogumelos selvagens cresciam. Ele disse que as pessoas frequentemente saíam de lá para se divertir e fazer festas, e, inadvertidamente, destruíam os cogumelos ou simplesmente os roubavam. Ele ia lá periodicamente para vigiar o local. Uma tarde, enquanto estava de patrulha, ele disse que notou algo fora do lugar. Disse que havia uma sombra se movendo entre as árvores. Ele a avistou à distância e, a princípio, pensou que fosse uma pessoa, talvez jogando airsoft ou paintball ou algo assim. Então, ele gritou para eles: "Olá! Não sei se você percebeu, mas você entrou em propriedade privada, amigo. Pode, por favor, ir embora?" A sombra então começou a se mover em direção a ele e, conforme se aproximava, ele percebeu que não era uma pessoa. Era apenas um contorno sombrio de uma pessoa. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A sombra até fazia barulhos enquanto se movia, esmagando as folhas e os galhos no chão da floresta. Ele disse que era tão escura que não conseguia distinguir nenhuma característica, nenhum olho ou qualquer coisa.
Era apenas uma sombra negra como carvão. Por algum motivo, ele não ficou tão assustado com isso. Disse que a sombra se aproximou e simplesmente passou por ele. Ele sentiu um leve calafrio enquanto ela se movia, mas nada mais. Ele foi para casa e contou ao pai e ao avô sobre o que viu. Ninguém realmente sabia o que era ou tinha qualquer tipo de explicação para isso, mas todos acabaram concordando que devia ser algo que viveu na montanha antes da família e dos antepassados deles chegarem. Talvez fosse algum tipo de espírito da floresta ou Ikai. Eu não teria conseguido manter a calma como ele disse que manteve. Só a imagem de uma sombra negra se aproximando na floresta já é assustador o suficiente para mim. Isso aconteceu quando eu estava na escola secundária. Naquela época, o quarto do meu pai e o meu eram separados por uma porta de correr. Não era a melhor situação, mas era a nossa vida. Certa noite, fui dormir como de costume, mas por algum motivo, acordei no meio da noite. Normalmente sou um dorminhoco profundo, então foi um pouco estranho. Vi luzes entrando no meu quarto através de uma fresta na porta de correr. Achei que meu pai tinha adormecido com a TV ligada de novo ou algo assim. Eu nunca conseguiria voltar a dormir com a TV ligada, então decidi levantar e ir ao quarto dele para desligá-la, pensando que meu pai estaria dormindo profundamente na cama. Quando entrei, vi algo que até hoje tenho dificuldade em acreditar. O pescoço dele tinha se alongado a ponto de ficar tão longo quanto uma cobra. Sua cabeça estava se movendo pelo quarto como uma serpente, e seu rosto, no final do pescoço, estava sorrindo. Seu corpo estava deitado de bruços na cama, como se ele ainda estivesse dormindo. Fiquei tão chocado que não consegui falar. Por algum motivo, pensei que se eu fizesse contato visual com meu pai, eu seria morto. Então, rapidamente voltei para o meu quarto e fechei a porta de correr. Eram cerca de 3 da manhã e eu não tinha chance de voltar a dormir depois de testemunhar o que havia acabado de ver. Além disso, a luz ainda vinha do quarto dele. Me cobri com o futon e me escondi no canto do meu quarto. Felizmente, eu tinha um Game Boy para me distrair. Às 6 da manhã, meu pai fez seus ruídos habituais da rotina matinal e já estava claro lá fora. Quando ele acordava, ele costumava fumar, e naquela manhã não foi diferente das outras. Eu podia sentir o cheiro do cigarro vindo do outro lado da porta. Me aproximei e abri cautelosamente. Senti como se tudo pudesse estar de volta ao normal. Abri a porta de correr e me preparei. Ouvi meu pai dizer o bom dia e percebi que estava com os olhos fechados. Quando os abri, ele parecia o mesmo de sempre. Comecei a chorar de alívio. Contei a ele o que tinha testemunhado na noite anterior. Seu rosto mostrou sinais de desgosto, para dizer o mínimo, quando contei. Ele ficou bravo comigo e disse que não havia como eu ter visto o que vi, me acusando de inventar tudo. Eu estava confuso. Perguntava a ele coisas como: o seu pescoço não dói, pai? E ele nunca respondia, apenas ficava mais e mais irritado. Aprendi que esse era um tópico tabu a partir de então. Bem, nunca mais vi algo parecido, e meu pai está vivo e bem. Não sei o que pensar de tudo isso. Talvez tenha sido algum tipo de sonho, mas parecia tão real, simplesmente não entendo. Oi, Jay aqui. O autor original aparentemente responde a um comentário que não consigo ver. Imagine que alguém mencionou um yokai chamado Rokurokubi, e o autor diz que acha que foi isso que viu. Se você ainda não ouviu falar do Rokurokubi, é um tipo de yokai japonês. Eles parecem quase humanos, com algumas diferenças. Dizem que um tipo tem o pescoço que se estica, e o outro tipo tem as cabeças que se desprendem e voam livremente pelo quarto. Durante o dia, Rokurokubi parecem pessoas comuns, mas à noite, seus corpos dormem enquanto seus pescoços se esticam a comprimentos incríveis e vagam livremente.
Às vezes, suas cabeças atacam pequenos animais, às vezes lambem óleo de lâmpada com suas longas línguas, e às vezes apenas causam travessuras assustando pessoas próximas. Li alguns relatos de que as cabeças, presas a esses longos pescoços, se esgueiram para fora para comer minhocas e centopeias. Nojento. Alguns dizem que esse yokai não nasce monstro. Rokurokubi e seus parentes próximos, Ukekubi, são ex-humanos transformados por uma maldição resultante de algum tipo de ato maligno. Talvez tenham pecado contra Deus ou a natureza. Acho essas histórias de yokai muito interessantes e um pouco diferentes do tipo usual de coisas que gosto de compartilhar. Se você estiver interessado em ouvir mais descrições de yokai, por favor, me avise. Com contos como este, é melhor não levar tudo tão a sério. A última história foi mais sobre Yorai do que sobre criptídeos, então isso deve nos conduzir bastante bem para algumas descrições de yokai. O ninjo, frequentemente traduzido como o peixe humano, é uma criatura que habita as águas do Japão e sua mitologia. Diferente das sereias da tradição ocidental, os ninjos são descritos como tendo características tanto atraentes quanto aterrorizantes. Eles geralmente possuem o rosto de um humano e o corpo de um peixe. Esses seres enigmáticos são conhecidos por trazer tanto fortuna quanto infortúnio, com histórias de suas aparições datando de séculos atrás. Mas o que exatamente é um ninjo e o que o torna tão cativante? As origens da lenda do ninjo estão profundamente enraizadas na cultura costeira do Japão. Pescadores que passavam longas horas no mar frequentemente contavam encontros com esses seres misteriosos, descrevendo-os como belos e ao mesmo tempo estranhos. Os ninjos são tipicamente retratados com escamas douradas, cabelos esvoaçantes e uma voz que pode encantar ou aterrorizar aqueles que a ouvem. Algumas lendas descrevem-nos como preságios de desastres, enquanto outras falam de sua carne concedendo imortalidade àqueles que a consomem. Apesar de sua beleza, os ninjos são frequentemente vistos como presságios, com a visão de um indicando tempestades, naufrágios ou outras calamidades. Essa dualidade de beleza e perigo torna o ninja um yokai verdadeiramente único no folclore japonês. Uma das histórias mais famosas sobre ninjo é a de Aobikuni. Segundo a lenda, um pescador capturou um ninjo e estava curioso sobre seu sabor. Ele compartilhou-o com sua aldeia, mas um homem idoso, temendo uma possível maldição, aconselhou todos a jogar o peixe fora e não comer. No entanto, uma jovem chamada Aobikuni comeu o peixe sem saber. Ela foi abençoada, ou talvez amaldiçoada, com imortalidade, vivendo por séculos e testemunhando inúmeras gerações passarem. Sua vida eterna era um constante lembrete do poder do ninjo. Eventualmente cansada da vida eterna, ela se tornou uma freira budista e vagou pelo país até desaparecer. A história de Aobikuni é um lembrete pungente da dualidade dos ninjo, oferecendo tanto presentes miraculosos quanto fardos intermináveis. A lenda do ninjo persiste até os tempos modernos, influenciando várias formas de arte, literatura e até mesmo mídia, desde as tradicionais ukiyo-e até o contemporâneo mangá e anime. O ninjo continua a capturar a imaginação em recontagens modernas, muitas vezes incorporando temas de beleza, mistério e as consequências da curiosidade humana. Essas histórias exploram o equilíbrio delicado entre o encantamento do desconhecido e os perigos que ele pode conter. A presença duradoura do ninjo na cultura japonesa reflete a profunda conexão entre seu povo e o mar, lembrando-nos dos mistérios vastos do oceano e do respeito que o mesmo comanda. Em seguida, a história do Fura-Fura, uma chama espectral que assombra o folclore japonês há séculos. O Fura-Fura, também conhecido como o fogo errante, é um yokai que assume a forma de uma chama espectral. Diferente dos incêndios típicos, esse fenômeno estranho está imbuído com uma presença fantasmagórica, tornando-o tanto fascinante quanto aterrorizante. No folclore japonês, o Fura-Fura é frequentemente visto vagando sem rumo pela noite, sinalizando algo muito mais sinistro do que um simples fogo. Mas qual é exatamente a origem da chama errante e o que a torna tão temida? As origens do Fura-Fura estão envoltas em mistério. Alguns dizem que é o espírito inquieto de uma pessoa que morreu em um incêndio,
enquanto outros acreditam que é uma manifestação de vingança ou tristeza não cumprida. O nome Ofura-Fura vem das palavras Ofura, o que significa vagar, e Ohai, o que significa fogo. As representações do Fura-Fura variam, mas eventos comuns incluem uma pequena chama tremulante que parece se mover com propósito, frequentemente pairando logo acima do chão. Ela emite um brilho sobrenatural, às vezes acompanhada por um fraco e sinistro sussurro. Embora possa parecer pequena e inofensiva, encontrar uma chama errante é considerado um mau presságio, com histórias de infortúnio, doença e até mesmo morte seguindo seu rastro, adicionando à sua reputação temível. Uma das histórias mais famosas sobre o Fura-Fura é a de um viajante solitário que encontrou o fogo errante em um caminho florestal remoto. O viajante, perdido e buscando abrigo, seguiu a luz tremeluzente, pensando ser uma lanterna de outra pessoa. À medida que ele seguia o Fura-Fura mais fundo na floresta, a luz de repente desapareceu, deixando-o em completa escuridão. No dia seguinte, o viajante foi encontrado inconsciente, murmurando sobre chamas fantasmagóricas e uma presença aterrorizante. Os habitantes da aldeia acreditavam que ele havia sido desviado por uma chama errante, uma história cautelar para alertar os outros sobre os perigos de seguir luzes misteriosas à noite. A lenda do Fura-Fura varia por algumas regiões do Japão. Em algumas áreas, acredita-se que seja o espírito de um pássaro que foi queimado até a morte, sua chama fantasmagórica vagando eternamente pelos céus. Em outras, acredita-se que seja um espírito vingativo buscando vingança contra aqueles que o prejudicaram. Essas variações destacam as diversas maneiras como o Fura-Fura tem sido interpretado e temido ao longo da história japonesa. Esse yokai continua a cativar a imaginação das mentes modernas. Sua presença sinistra tem sido retratada em várias formas de arte, literatura e até mesmo na mídia popular, como anime e mangá. Nessas recontagens contemporâneas, o Fura-Fura frequentemente incorpora temas de mistério e o sobrenatural, bem como as consequências de ignorar antigos avisos. Essas histórias servem como uma ponte entre o folclore antigo e a narrativa moderna. A presença duradoura da chama errante na cultura japonesa reflete a profunda conexão entre o povo e o mundo espiritual. Essas lendas podem nos lembrar das forças invisíveis que podem influenciar nossas vidas e a importância de respeitar o desconhecido. Em algumas regiões, pequenos santuários dedicados ao Fura-Fura ainda existem, onde as pessoas podem deixar oferendas ao espírito errante. Essas práticas destacam o significado cultural que a chama errante criou e o respeito que parece comandar. Esta lenda tem uma cativante mistura de mistério, medo e importância cultural, e alguns podem vê-la como um aviso ou um lembrete assombrado do passado. De qualquer forma, o Fura-Fura continua a fascinar e, talvez, aterrorizar. A seguir está a lenda do Yamabiko, um yokai que ecoa pelas montanhas e assombra os sussurros do vento nas profundezas das regiões montanhosas do Japão. Entre as densas florestas e vales escondidos encontra-se o domínio do Yamabiko. Esse yokai esquivo é frequentemente confundido com um mero eco, um fenômeno natural onde os sons ricocheteiam nas encostas das montanhas. Mas e se o eco que você ouve não for apenas um truque acústico, mas a resposta brincalhona de um ser sobrenatural? Disse que o Yamabiko imita sons, criando a ilusão de que sua voz está chamando de volta para você. Segundo a lenda, o Yamabiko é uma pequena criatura parecida com um macaco, com grandes orelhas e um aguçado sentido auditivo. Ele reside em áreas montanhosas remotas, raramente visto por olhos humanos. Os habitantes locais contam histórias de ouvir suas próprias vozes ecoando de volta de maneira assombrosamente precisa, como se as montanhas estivessem falando. Uma história fala de um viajante que se aventurou profundamente na floresta. Enquanto ele chamava seus companheiros, ouviu sua própria voz ecoando de volta perfeitamente. Mas, à medida que continuava, percebeu que o eco não era apenas um reflexo de sua voz, mas uma resposta distante e brincalhona. Agora imagine estar sozinho ao lado de uma fogueira, com a noite se fechando ao seu redor. Você chama, talvez para testar a acústica do vale, e ouve sua própria voz retornar. Mas não é um eco, parece vivo, quase senciente,
quase como uma resposta ou um retorno. Quer deixar você saber que está lá. Disse que o Yamabico gosta desses jogos, respondendo aos chamados dos humanos com um senso de travessura. Aqueles que experimentam isso frequentemente descrevem uma sensação de estar sendo observado, uma sensação de que não estão sozinhos na vasta natureza. O Yamabico ocupa um lugar especial na cultura japonesa, simbolizando o misterioso e o frequentemente inexplicado fenômeno da natureza. Ele nos lembra da crença antiga de que cada elemento do mundo natural está imbuído com espírito e vida. Mesmo hoje, a lenda do Yamabico está presente, então da próxima vez que você ouvir um eco nas montanhas, considere isso, pode ser apenas o Yamabico respondendo ao seu chamado de algum lugar nas profundezas das florestas.